Vamos ver o exercício 15 da lista 2 de matrizes, que pede para calcular todas as matrizes x quadradas de ordem 2, tais que x ao quadrado é igual a zero. Aqui a gente tem algumas informações importantes sobre esse x, e no caso é que ele é quadrado de ordem 2, então a gente sabe qual é o tamanho dele. Então, dessa forma, a gente tem aqui um x, que é uma matriz 2 por 2. E a gente também sabe que x vezes x é igual a zero. Então, a gente tem isso aqui. Agora, o que a gente precisa fazer? Ele quer que a gente descubra quais são as possibilidades para esse x. Então, a gente pode começar multiplicando essas matrizes, porque a gente vai tirar uma informação importante disso. Então, para multiplicar a matriz, a gente olha para a primeira linha, para a primeira coluna primeiro, e a gente vai ter a vezes a ao quadrado, mais b vezes c, bc. A vezes b, ab, mais b vezes d. Linha de baixo, c vezes a, mais d vezes c. Aqui, c vezes b, mais d vezes d, que é d ao quadrado. E isso igual a zero. Então, eu vou colocar dessa forma para ficar mais fácil da gente entender os próximos passos. Daqui a gente tira algumas equações que são importantes. Então, a primeira dessas equações seria a ao quadrado mais bc igual a zero. A segunda seria ab mais bd igual a zero, em que a gente tem b em comum e a gente pode isolá-lo. Então, pode ser escrito desta forma aqui. Como terceira equação, a gente teria CA mais DC igual a zero. Aqui a gente tem o C em comum, então a gente pode estar também reescrevendo. E a última equação que a gente tira é BC mais D ao quadrado igual a zero, ok? O exercício pediu para a gente calcular todas as matrizes x, então a gente vai trabalhar aqui com duas possibilidades diferentes. Então, uma dessas possibilidades, olhando para o b, poderia ser b igual a zero, ou um b diferente de zero. E a gente vai começar com o caso em que b é igual a zero. Olhando para a primeira equação, se b for igual a zero, isso aqui se anula e a gente ficaria com a ao quadrado igual a zero, de onde a gente tiraria que, portanto, a é igual a zero. Também é legal a gente olhar para a quarta equação, e dela a gente aprenderia algo semelhante também, em que BC se anularia, já que a gente está supondo que b é igual a zero, e nos restaria um d ao quadrado igual a zero. Então, da mesma forma que com o anterior, a gente tem que d é igual a zero. E agora a gente pode olhar finalmente para a terceira equação, que a gente tem aqui um c multiplicando com a soma entre a e d igual a zero. Isso é interessante porque, olha só, para isso aqui ser zero, ou c precisa ser zero, ou a mais d tem que ser igual a zero, ou então c e a mais d também ser zero, né? Mas a gente já sabe que a mais d é zero. Por quê? Porque a é zero e d é zero. Então, não necessariamente o c será um zero, e por isso a gente vai precisar mantê-lo. E só com essas informações, a gente já consegue montar uma possível matriz, em que a é zero, então no lugar de A a gente coloca zero. No lugar de B, colocamos zeros também, porque a gente está supondo justamente que B é zero nesse momento. O C a gente mantém, porque não podemos dizer nada acerca dele. E o D é zero. E aqui a gente já tem uma possível matriz de x em que C pertence aos reais. Agora a gente vai ir para o segundo pressuposto em que B é diferente de zero. Então, se b é diferente de zero, a gente pode começar olhando para a segunda equação, porque é aquela mesma coisa que a gente viu acerca da terceira. Ou b é zero,
ou A mais D tem que necessariamente ser zero para que essa equação seja igual a zero mesmo, né? E o que acontece? A gente está supondo que B é diferente de zero. Logo, A mais D necessariamente precisa ser igual a zero para que essa condição esteja ok. Então, a gente pode acabar aqui deixando o D sozinho e passando o A para o outro lado com o sinal negativo.